Iniciada. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Pedro Costa. Boa tarde a todos os alunos do primeiro ano A e B da Escola José Corrêa Lima. Hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula remota de espanhol e o tema da nossa aula já é para o próximo bimestre, o segundo bimestre, em que nós vamos focar nos aspectos culturais e as atividades de ócio que são em língua espanhola, certo? Então, hoje nós vamos conhecer palavras importantes do vocabulário para a gente poder se comunicar em espanhol. Vocês vão perceber que vão ter palavras que nós usamos no cotidiano que são muito parecidas com o português e que no espanhol elas vão ter umas alteraçõezinhas na forma da gente hablar, certo? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado, porque por mais que a gente veja que no espanhol é muito parecido com o português, certo? Há uma possibilidade da gente cometer alguns erros de, de comunicação por conta da forma como a gente, vamos dizer, se manifesta em outra língua. Eu vou colocar aqui para vocês a nossa, deixa eu ver aqui só um momentinho, a nossa apresentação de slides, para que vocês possam acompanhar, certo? Deixa eu ver só aqui um momentinho. Que a janela não está abrindo, mas agora acho que vai dar certo. Eu quero só que vocês confirmem se dá para visualizar. Vocês estão visualizando a tela? Uma Tá apresentação. certo, tá dando certo aqui. Dá para ver, Tá né? dando certo. Pronto. A Tá. nossa primeira tela é essa daí. Vocês vão perceber que nós vamos relacionar nessa primeira parte da aula algumas imagens, no caso, são 7 imagens que vocês estão vendo, estão numeradas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Há alguns aspectos da cultura hispana. Quando eu digo cultura hispana, eu estou falando em espanhol, cultura espanhola. A gente usa essa palavra aqui, ó, hispana, para falar sobre tudo que é relacionado à cultura hispana no sentido de pessoas que falam espanhol. Porque quando eu digo cultura espanhola, a gente vai ter como é que eu vou dizer, vai confundir a cabeça de quem está falando para se relacionar apenas à cultura do país chamado Espanha. E nós não estamos falando apenas da Espanha. Nós estamos falando de todos os países que têm uma cultura derivada da Espanha, mas uma cultura própria, principalmente na nossa América do Sul, certo? Nós vamos focar sempre as nossas aulas no universo da América do Sul, que é o lugar mais próximo de nós. Então, cultura hispana quer dizer cultura dos países que falam espanhol. Então, isso aqui eu vou entrar a cultura da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Uruguai, certo? Da Venezuela. Pessoal que gosta muito de futebol tem uma facilidade de lembrar dos nomes dos países, porque tem muitos jogos que o Brasil joga na Copa América, né? Então, vocês acompanham muito futebol, já sabem o nome dos países que são aqui da América do Sul, né? Então, o Brasil joga com a Colômbia, joga com a Venezuela, né? Joga com o Peru. Então, são esses países que fazem parte desse universo chamado cultura hispana. Deixa eu só mudar aqui a forma de compartilhar a tela, porque não vai pegar a minha escrita. Só um momento. Vou ter que colocar a tela toda. Já estava esquecendo dessa parte. Vou colocar a tela toda porque fica melhor para a gente colocar aqui. Só um momento. Se eu colocar a tela toda, dá para a gente ver. Hum, acho que muito essa parte.
Tá diferente aqui, da outra vez que eu estava usando. Mas vamos lá. Então, o que importa para a gente aqui é lembrar dos aspectos culturais. Vocês estão vendo essas palavras aqui embaixo, ó. É la história, né? Ó, la história, né? Que não significa a história. Esse de baixo aqui, ó, la comida, que seria a parte da alimentação, né? Eu vou traduzir como a alimentação, certo? El arte seria a arte, embora em espanhol a palavra arte venha com esse el, ela é feminina. Nós vamos estudar isso aqui. Por que que a gente muda o artigo para ele antes das palavras que começam com a letra A? Nós vamos estudar isso depois, certo? Mas é el arte, mas ela é feminina, mesmo assim. La música, que é a música, La vida nocturna, que é a vida noturna, né? Então, ou seja, a questão das saídas que a gente faz, os rolês, né? Vamos traduzir como os rolês, como vocês gostam de falar muito, né? Então, a vida noturna seria isso. La literatura, que é a parte de tudo que é escrito, né? Os livros, né? Então, tudo que faz parte desse universo de literatura, que é poesia, que são livros, né? El cine, que seria o cinema. La naturaleza, que é a natureza. Então, essa palavra é um pouquinho diferente da nossa. Natureza seria naturaleza. E, por último, los pueblos e las ciudades. Então, os povos e as cidades. Tem uma tradução também para pueblos, para os povoados, né? São, no caso, são os pequenos lugares, né? Mas também eu posso traduzir como os povos e as cidades. Para quem aqui já conhece um pouco da cultura, não vai ser tão difícil tentar identificar o que é o um, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu queria a participação de vocês, podem ligar o microfone se precisarem, para dizer, no número um, o que vocês acham mais similar? Esse número um está retratando a história, a comida, a arte, a música, a vida noturna, a literatura, o cinema, a natureza ou os povos e as cidades. Quem aqui pode dizer? O que vocês acham? É para vocês falarem, viu? Rapaz, não sei não, ninguém sabe porque não estão falando Ninguém aí não. sabe. Então vamos lá. Esse cara aqui é o diretor O Alfonso cinema. Cuarón. Isso, muito bem. É do filme Roma, que é do Alfonso Cuarón, um grande cineasta, vencedor do Oscar, né? Ele é muito conhecido no cinema. Ele fez esse filme chamado Roma, é um filme em preto e branco que fala a história de uma empregada doméstica que ela vive o desengano de uma vida que é relegada a ser só uma empregada doméstica. Então, ela vai retratar a vida dessa moça de uma forma muito visceral. Então, quem tiver Netflix, né? Esse filme está na Netflix, é um filme muito bom e foi ele quem fez esse filme. Então, é uma homenagem até à sua babá, ele fez uma homenagem à babá dele, né? É a história, um pouco da história da babá dele na época, quando ele era criança, lá no distrito de Roma, que é um nome de um bairro do México, né? Da cidade do México, viu? Só para curiosidade, né? O número dois seria o quê? Ó, nós estamos vendo um DJ aqui, né? Ou não sei se é uma mulher ou um homem, tô na dúvida aqui porque a foto está um pouco tremida, mas é uma atmosfera de uma festa, né? Vocês estão vendo isso, né? Como se chama essa atmosfera em espanhol aqui, pelas palavras que já foram colocadas? La vida noturna. Muito bem, para lá a música, né? Mas vocês estão vendo que o foco é nas pessoas, né? Então, é La Vida Noturna. Muito bem. Essa foi muito boa, essa tua interpretação. No número 3 nós estamos vendo aí muitas frutas, né? Frutas que até são na nossa culinária, né? A gente usa muito essas frutas, né? Como seria isso em espanhol? Lá Lá, comigo. tá comida. La comida, muito bem. A la comida. Eu estou vendo até aqui umas pinhas, né? Que a gente chama pinha. Tem lugar que chama ata, né? Tem manga aí, né? Tem abacate, né? Banana. Que tem algumas palavrinhas diferentes, nós vamos aprender mais na frente.
que nós não chamamos banana em espanhol, é plátano, né? Vai ter manga, né? Mango. Então vai ter algumas palavrinhas diferentes, lemon, por aí vai. Nesse universo aqui, ó, do Gael Garcia Marques e da Helena Poniatowska, eu nunca ouvi falar dela, mas o Gabriel Garcia Marques é um colombiano que escreveu esse livro. Inclusive, eu tenho aqui em casa 100 Anos de Solidão, que é um filme, é um livro que foi premiado com o Nobel de Literatura, né? E respondi, ó, qual é o aspecto cultural que nós estamos vendo no número 4? Da literatura, eu acho. Lá, literatura, muito bem. E número 5 aqui, ó, do que se trata? É La música. fazendo show. La música, muito bem, fazendo show, muito bem. Que lá em espanhol nós não falamos a palavra show, nós falamos concierto. Nós vamos ver ainda nessa aula de hoje. Concierto, que seria ir a um concierto. No número 6, qual é o aspecto cultural? Lá, Lois, não sei o que, Pueblos. Isso, aquele último, né? Que tá difícil de falar. Los pueblos y las ciudades. Los pueblos y las ciudades. E esse grande glaciar aí, ó, a gente chama glaciares, esse lugar aí, e que parte encontra aspecto da cultura aí, ó. Rapaz, eu digo que é lá na... Não. Isso mesmo. É? A natureza. É a natureza, né? Então é a natureza que. Isso mesmo. Então, passando agora para o próximo slide. O pessoal tá falando muito espanhol já, né? Ó. Então, nós aprendemos que essas palavras importantes são aqui, ó. La historia, la comida, la música, la literatura, la naturaleza, los pueblos y las ciudades, el arte, el cine e la vida noturna são aspectos relacionados à cultura hispânica. Eu só quero saber de algumas pessoas quais são, para ti ou para vós, né? Os mais interessantes, os mais interessantes que vocês acham que é importante a gente aprender na cultura em outra cultura. O que vocês acham que é mais importante? O que vocês acham mais histórica, a música, literatura, né? lá literatura? Vocês estão vendo alguma coisa? Vocês estão vendo alguma coisa que eu estou escrevendo ou não aparece aí para vocês? Nada que eu estou escrevendo. Parece não. No chat, Calma aí. Não, não é no chat, não. É na tela mesmo, não aparece, né? Não. Pronto. Depois eu vou ver se eu corrijo esse defeito aqui, que eu não está disponível para mim. Eu vou ver se eu entro por outro. Só dá para ver mexendo no mouse. Pronto, que é justamente esse lugar que eu estou tentando escrever. Mas vamos colocar lá literatura, vocês falaram, né? O que mais? La comida. La história. Lá a história também é importante, né? Conhecer a história, a comida. La música. Lá a música, né? Tem muita gente que Natureza. escuta música, né? Lá a natureza, né? Eu cine. Muito bem, tem gente que gosta de filmes e séries, né? Muito bem. Eu arte. El arte também, né? Tem muitos quadros, né? Muito interessante. Tem gente que gosta, né? Desse tipo de visibilidade, né? Da pintura, da escultura, né? E outras formas de arte. E eu tenho certeza que muitos de vocês gostam da badalação também, que é da vida noturna, né? Vocês gostam bastante dessas situações. Então, assim, ó, quando a pessoa viaja para fora, então por isso que as perguntas, né? Vocês vão viajar para um outro país, vão em busca de alguns interesses. Por exemplo, tem gente que vai viajar para ver um prédio, para ver conhecer os museus, para Aí já vai para conhecer a torre, né? isso, da Torre Eiffel, muito bem, bem lembrado dessa hipótese, né? Quem vai para Paris, com certeza quer tirar uma foto na Torre Eiffel, né? Quem vai pro Nova York também, que é lá para a Estátua da Liberdade, tirar foto naquela Times Square, né? Que é muito conhecida. Então, visitar os lugares é uma das primeiras coisas que se faz quando você vai para uma viagem para fora do país, por exemplo. Teve uma colega de vocês que falou lá a história. É muito importante conhecer os monumentos históricos dos países, né? Você conhecer quem vai para a Grécia, principalmente, tira muitas fotos dos monumentos que já estão bem destruídos por causa das guerras, né? Por causa do tempo também.
Então, tudo isso são elementos culturais importantes para que a gente possa conhecer. Então, obrigado por ter compartilhado essas informações que vocês trouxeram, né? Então, é muito importante a gente conhecer a história dos lugares. Então, vamos fazer o outro exercício da mesma forma que a gente fez naquele primeiro. São outras pessoas, são outros lugares. Eu só quero que vocês me digam. O número 1, entra em qual desses aqui, desses espaços aqui, dessas bolinhas? No 5, no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seria O 5. 4. o 5. A comida é o. Eu entendi o que tu quer dizer. A comida é o 5, não é isso? Tu quer dizer? É. Pronto. La comida 5. Beleza. Guacamole. O guacamole é feito de abacate. Vocês sabiam disso? E é. É de abacate. Guacamole. É muito É conhecida essa abacate, não comida. sabe nada aqui. Elarte, será qual o número? É. O 7. Muito bem. No 7 É isso temos uma daqui, ó. grande Certo. pintora, né? Ó, Frida Kahlo, né? Já ouviram falar dela, já, né? As meninas, principalmente as mulheres, já ouviram falar de Frida Kahlo, já não? Ela é a. Ela Não, era. Eu nunca ouvi falar, não. Ela é sei nem quem mexicana. diabo é essa mulher. Mas vocês vão ouvir quando vocês forem estudar feminismo. Aí vocês vão ver muito falar da Frida Kahlo. Tem até um filme chamado Frida, que fala um pouco da vida dela sofrida. Ela sofreu um acidente, e depois pintou todas as dores que ela sentia. Então, ela é uma mulher muito empoderada. Então, vocês vão ouvir falar dela não só nas aulas de espanhol, como nas aulas de arte e também nas eletivas de gênero e sexualidade. Vocês vão falar dela. Lá música entra o quê? O 3. Muito bem, o 3 que é essa música. Russian Red, que é essa artista, né? Ela entra na música. Talvez vocês não conheçam muito bem ela, né? Mas para quem curte um som mais folk da, do México, certo? Lá literatura será o quê? Número 1, muito bem. Que é a Feira do Livro em Madrid. Ó, feria é feira. Troca o I pelo R, ó. Então, Feria del Libro, Madrid, é muito conhecida. É como a Bienal de Livros de São Paulo. Lá em Madrid é muito conhecida. El Cine, 2. muito bem. Temos esse diretor mexicano, Sim. Guillermo del Calma aí. Toro. Ele é o diretor que fez aquele filme, A Dama na Água, e fez também o filme O Labirinto do Fauno. Vocês sabem falar desses dois filmes. Ele gosta dos filmes de terror. Ele é bem conhecido em Hollywood. Ele já ganhou o Oscar de melhor diretor por esse filme aí da Dama na Água. E por último, só sobrou Los Pueblos y Ciudades, que é o número 4. Então, quem já visitou o Chile, Torres del Paine é muito conhecido. É um parque nacional. É um parque nacional que tem essas rochas que vocês estão vendo e tem gelo. Então, é muito bonito de se visitar para quem gosta de fazer turismo, essa questão do frio. É muito legal lá, para você ver as geleiras, todo esse monumento aí. É tudo muito bonito lá no Chile. Agora, passando para a gente começar a falar sobre nossa vida, né? É interessante a gente falar sobre nós. Então, primeiro a gente viu a cultura lá, e agora nós vamos falar sobre a cultura da gente. Tirando aqui um pouco da vida do Unai. O Unai é esse jovem aqui, e ele está pensando em 6 coisas para fazer no fim de semana. É igual a vocês. Ah, não sei o que que eu vou fazer nesse final de semana. Mas aí ele começa a pensar para decidir como vai ser o fim de semana dele. Temos umas opções aqui em cima, e nós temos aqui embaixo seis imagens que têm a ver com esse cardápio de opções aqui. Vou ler para vocês entenderem o que cada coisa significa, beleza? Primeiro, é muito fácil essa expressão, vocês conhecem, ó. Escuchar música. Escuchar música. Percebam que no espanhol eles falam escuchar. A gente não diz escuchar, a gente diz ouvir, né? Porque lá escuchar é no sentido de ter mais atenção naquilo, é focar naquilo, é uma audição mais presente. Então, eu tô curtindo ouvir a música, então, escutando.
Escuchar é no sentido de ouvir atentamente. Oír seria ouvir, por exemplo, estou ouvindo um barulho que eu não sei de onde é. Então, eu estou ouindo, aliás. Estou ouvindo algo, né? Que é do verbo oír, que é a mesma coisa de ouvir no português. Então, para música é escuchar música. No número 2 é ir a um concerto. Eu até falei essa palavra já antes. Concerto significa show em português, certo? Ir a um concerto é ir a um show, certo? Ver la televisión é assistir televisão, certo? É ver no sentido de assistir, certo? Ir a una exposición. Ir a una exposición. É ir a uma exposição, que pode ser uma exposição artística, para ver uns quadros, para ir a um museu. Então, essa exposição seria isso. Também eu posso utilizar para, já que nós estamos falando da Expocrap, né? Todo mundo está falando esses dias aí, começou a vender os ingressos. Nós também podemos usar nesse sentido, ir a uma exposição de animais, né? No caso lá da Expocrato. Salir de noite. Salir de noite. Percebam que há uma diferença, né? Ó, eu digo sair à noite em português. No espanhol é salir de noite, certo? Tem algumas familiaridades. Visitar lugares históricos. Visitar lugares históricos, né? Isso também eu posso falar em português. Visitar lugares históricos. Ir al cine. Ir al cine. É como se fosse ir a el cine. O al, A-L, é a mesma coisa do a mais el. A mais ele dá al. Que é o nosso ao. Ao, por exemplo, vou ao cinema. Então, esse al é um cor do ao. Então, ir ao cinema. É a mesma coisa. Salir a cenar. Salir a cenar. Então, sair a para jantar. Cenar vem da palavra, essa palavra significa jantar, certo? Então, sair para jantar. Cocinar é cozinhar, cocinar. Ir de compras, preste atenção nessas expressões, ó. Ir de, certo? Ó. Ir a um concerto, ir a uma exposição, ir a el cine, ou ir al cine. Ir de compras, ó, diferente, ó. Ó, ir de compras e ir de excursão. Percebam essas duas expressões diferentes, ó. Ir de compras, então vou às compras, eu digo em português, né? E ir de excursão seria ir uma excursão. Muita gente acha que excursão é aquele negócio de pegar uma topique e ir para uma praia, né? Para o espanhol não é isso. Para o espanhol, ir de excursão é fazer uma exploração, é você fazer uma caminhada, subir uma montanha. É nesse sentido de fazer esse tipo de atividade. Uma caminhada é subir num monte, certo? Fazendo uma excursão, ou seja, uma exploração naquele terreno. Ir à la playa, playa é praia em inglês. Em inglês, ó, em espanhol. Beach é que é em inglês. Às vezes, dentro do espanhol, a gente fala errado as palavras. Ir à la playa é ir à praia. Ler, não é ler, não, é ler. Ler é ler. Jugar a videojuegos. Jugar a videojuegos é jogar videogame, certo? Jogar videogame. Ir de excursão é o que eu falei para vocês, é subir uma montanha, fazer essas atividades. E por último, fazer um curso de teatro é fazer aulas de teatro, certo? Então, todas essas palavras, eu quero que vocês tentem identificar quais delas relacionam-se às 6 imagens que o Unai está pensando. Nessa primeira aqui, se enquadra a qual dessas frases que eu já li ali em cima para vocês? Essa aqui, ó. Ir a la playa. Ir a la playa. Muito, muito bem, isso mesmo. Ir a la playa. Muito bem, muito bem. Então, ir a la playa é a primeira. Nessa segunda aqui que eu estou passando o mouse, ó. Que é isso aqui que ele está fazendo? Ó. Ele está pensando em fazer, aliás.
Isso seria uma exposição de arte, né? Ó, então vai para o museu. Então vamos ver isso aqui, ó. Ir a una exposición. Ir a una exposición, né? Esse aqui está mais fácil, ó. O que que ele está pensando em fazer aqui, ó? Cozinhar. Cocinar, certo? Cocinando. Esse aqui, ó, esse quarto aqui, ó, está indo ir a um concierto, ir a um concierto. Nesse quinto aqui, ó, seria ir de excursão, ir de excursão. E esse aqui, o mais difícil, ó, vocês estão fazendo pouco, ó. E é isso, esse último. Ler. Ler, muito bem. Então vamos voltar aqui, ó. Ir a la playa, ir a una exposición, cocinar, ir a un concierto, ir de excursão e ler. Então, esses são as 6 coisas que o nosso amigo Unai está pensando em fazer no fim de semana. E no caso é sábado e domingo, do mesmo jeito que a gente fala em português. Aqui estão algumas expressões de atividades de ócio e de la classe de língua. Quando eu digo atividades de ócio, eu estou dizendo atividades de lazer. Ócio, para nós falamos português, é algo pejorativo. É como se a pessoa está ociosa, não está fazendo nada. Vamos dizer, atividade. A primeira vez que eu vi essa palavra, eu disse assim, minha gente, é como se falasse que a pessoa é vagabunda, né? Não está fazendo nada. Porque quem está no ócio é um vagabundo, vamos dizer assim, né? Mas para eles, ócio é lazer, uma atividade de lazer. E de la classe de língua seria das aulas de língua. Então, vai ter coisas que vão tanto usar para manifestar uma atividade de ócio, ou seja, de lazer, como para uma aula de língua. Então, quando eu digo irá um concerto, irá um museu, ir a una exposición, ir a la playa, ir a el cine, ou seja, ir al cine, ir a el teatro, eu vou falar ir al teatro. Essas duas aqui têm esse asterisco porque nós juntamos o a com o el para formar o al. Ó, ir al cine, ir al teatro. E expressões que são diferentes. Ó. Ir de compras, ir de excursão. Salir a cenar, ou seja, sair para jantar. Salir a bailar, sair para dançar. Bailar é dançar, né? Salir de noite, sair à noite. Salir com amigos ou amigas, sair com os amigos ou com as amigas. Sair com mis companheiros ou mis companheiras, né? A questão de amigos e companheiros tem uma diferença de afetividade. Quando sou mais amigo, né? Então, ou seja, eu compartilho mais minha vida, eu chamo amigo. Aquelas pessoas que são colegas, que a gente chama colegas aqui no português, eles chamam companheiros, certo? Então, tem essa diferença. Então, vamos só prestar atenção a essa diferença do irá, o ir de, salirá, salir de e salir com. Hacer um curso de teatro, ou seja, fazer um curso de teatro. Hacer um intercâmbio com um nativo, então, fazer um intercâmbio com uma pessoa que nasceu lá no outro país, né? Intercâmbio com um nativo. Hacer ejercicios de gramática, fazer exercícios de gramática. Hacer fotos, é tirar fotos. Então, quando é um verbo diferente do nosso. Então, não digo tirar fotos. Em espanhol, digo hacer fotos. Ver la televisión, ver uma série, ver uma película. Então, película em espanhol significa filme, certo? Ver uma película é ver um filme. Ver uma série, ver a televisão, né? Escuchar música,
escuchar la radio, escuchar um podcast. E essas palavras já são similares com o nosso. Ler el periódico. Vocês lembram que eu já falei essa palavra para vocês. O que é um periódico? Alguém lembra? Quem trabalhou já nos locais de trabalho, né? Quem não lembra, vou lembrar para vocês. Periódico significa jornal. Ler, el periódico é ler o jornal. Ler uma revista, ler uma revista. Ler um livro, ler um livro. Escrever um mensagem. Percebam que há uma diferença do espanhol para o português aqui. Nessa palavra, um mensagem, ele é masculino em espanhol. Então, eu digo, não é uma mensagem, não. É um mensagem. Escrever um mensagem. Então, escrever uma mensagem. Escrever um texto. Escrever um texto. Escrever um diário. Escrever um diário. Hablar um idioma. Falar um idioma. Hablar espanhol. Hablar português, né? Por aí vai. Hablar com nativos, falar com pessoas que nasceram naquele país, né? Hablar com hispanohablantes, ou seja, falar com falantes de espanhol. Então, todas as pessoas que falam espanhol, né? Visitar páginas web, visitar lugares históricos, visitar a la família, visitar a los amigos, e por aí vai. Praticar la pronunciación, praticar a pronúncia, praticar espanhol, praticar espanhol. Jogar a videojuegos, jogar videogame. Jogar al futebol. Ó, uso al aqui, ó. Mesma coisa, o A com EL vira al. Jogar al futebol. Jogar futebol. Jogar a L tênis, né? Jogar al tênis. Jogar tênis. Aprender um idioma. Aprender idiomas. Aprender inglês. Aprender espanhol, né? Por aí vai. Aprender a bailar, aprender a tocar a guitarra, né? Então, são expressões que eu uso bastante aqui. Então, gente, ó, eu vou passar aqui, como nosso tempinho já está 34 minutos de aula, já está bem puxado, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar essa atividade para vocês fazerem, para quando for na quinta-feira, que é a nossa aula, no primeiro B, a primeira aula, no primeiro A, vou para a segunda aula, na quinta, a gente... E depois eu vou passar outras para a gente aprofundar um pouco mais, né? Lembrando que essa segunda questão, vocês vão ter facilidade de encontrar aqui nessa tabelinha. Eu vou colocar esse PDF, vou colocar lá no grupo de vocês, da aula, certo? E vocês vão dar uma olhadinha nas expressões. Ó. Irá, tem várias, irá ao concerto, irá ao museu, então vocês vão colocar algumas expressões aqui na segunda questão, tá entendendo? E a terceira seria a tradução destas expressões para o português. Traduz a tua língua as expressões da atividade 2. E na quarta é a tradução desses dois exemplos aí. Quando o verbo querer vai ter sentido de querer ou não querer. Aí vocês vão dar uma olhada. Por exemplo, quero aprender espanhol. Eu vou traduzir. Quero aprender espanhol. Quando eu digo quero mucho a mis padres, estou querendo dizer que eu gosto muito dos meus pais, né? Então, nesse sentido aqui do querer, é um sentido de afetividade, né? De amar. Amo muito meus pais, gosto muito dos meus pais. Tem um sentido diferente. Bem, pessoal, para quem chegou aqui no decorrer da aula, só para a gente repassar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Coloque o nome de vocês. Quem já colocou não precisa mais, mas quem não colocou ainda, coloque o nome completo de vocês para que a gente possa fazer o levantamento da presença de hoje, tá bom? E eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui na sala, certo? Foi muito legal estar com vocês. Quando for na próxima aula, a gente vai intensificar mais. Hoje foi só uma aula de abertura, então a gente vai pronunciar mais na sala. Vou colocar vocês para reler isso aqui de novo, para a gente fixar essas expressões, porque só através do ouvido é que a gente vai intensificar o nosso vocabulário de espanhol, tá bom? Então, para quem já assinou aqui na aula, certo? Já podem sair da sala e
desejar a todos uma ótima segunda-feira, tá bom? Bye, bye. Hasta la vista. Eu vou é tomar um agora.